Desafio duplo. Até hoje de manhã eu não seria o pregador dessa noite, né? Hoje seria o pastor que estaria pregando aqui. Mas como os irmãos sabem, o nosso pastor ele não está bem de saúde, né? Ele precisa descansar. Eu acredito que muitos de nós pegou essa virose, né? Eu também peguei, estou na fase já de recuperação, graças a Deus. Fiquei mal aí semana passada, peguei um atestado, né? Fiquei em casa descansando um pouquinho, mas eu fiquei bem mal mesmo de cama. E graças a Deus a gente, né, tanto eu quanto Thaís, a gente já está se recuperando. Graças a Deus essa semana não estava no Vida e Luz, que minha voz ainda não recuperou, mas está boa o suficiente para trazer a palavra nessa noite. Para cantar ia ser um desastre, mas para trazer a palavra dá para o gasto. E eu quero agradecer ao Senhor, porque eu sempre tinha o desejo do dia em que eu iria falar sobre família. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha aquele medo. Sou casado de pouco tempo, não tenho filhos. O que você vai falar sobre família? Quem é você para falar sobre família? E eu achava que um dia isso ia acontecer, mas ia ser num futuro bem longe ainda. E calhou de ser hoje, e justamente num dia que eu não tive, talvez, aquele tempo, né, de preparar o sermão como a gente gostaria. E é nesse lugar de vulnerabilidade que você, aí sim, mais do que nunca, precisa confiar que é o Senhor quem vai falar através de você. Obrigado, irmão. E quando o pastor me pediu, né, esse auxílio para poder estar aqui hoje, eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. O que eu vou falar sobre família? E para mim foi muito nítido, Salmo número 3. E quando eu abri o Salmo, eu falei, não entendi nada. E li mais uma vez, orei e eu entendi tudo. Eu entendi o que o Senhor queria trazer nessa noite para nós. E eu espero que essa palavra toque o seu coração. Não sei se você percebeu, existem alguns domingos que a gente sai daqui pulando, celebrando. E hoje eu senti um certo nível de quebrantamento nessa noite. Eu não sei se você percebeu que existem muitas pessoas que levantaram as suas mãos com dores, não dor física, mas dor na alma. Muita gente hoje está com o coração pesado, muita gente hoje está com o coração partido. E aqui é o lugar onde nós somos renovados, aqui é o lugar onde nós somos sarados. Então, essa mensagem também é para você. Eu vou pedir para ele colocar na tela para a gente, que a gente vai ler numa outra versão, Salmo 3, a versão, mas aquela outra versão, aí está na NVI, a revista e corrigida. Isso. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feriste os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Talvez você pense, Derek, o que isso tem a ver com família? E você já vai entender. E a gente vai voltar a esse texto no final. Eu preciso explicar o que está por trás desse texto para você entender a importância dele. A primeira coisa que você precisa saber é que esse é um salmo de Davi. E Davi foi alguém que compôs muitos salmos. Davi ele tinha esse dom de louvar ao Senhor e de fazer composições. Talvez se você parasse para pensar num grande salmo de Davi, um salmo super conhecido de Davi, talvez o primeiro que você falaria seria o Salmo 23, não é verdade? E o Salmo 23, ele talvez seja a marca registrada de Davi, porque talvez seja um dos salmos mais representativos de quem Davi era. O Salmo 23, eu já li ele várias vezes e eu nunca tinha percebido uma coisa. Eu e o Léo, nós estávamos numa aula lá do seminário e o professor deu um exemplo em cima do Salmo 23 e falou que o Salmo 23 tem duas partes. Ele tem a primeira fase, a fase de Davi no campo.
O Senhor é o meu pastor que me guia pelas águas tranquilas, pelos pastos verdejantes. Eu tenho que passar pelas montanhas, pelo vale da sombra da morte lá com as ovelhas. E tem essa fase de Davi pastor. Davi no campo. Davi rural. E naquela época, meus irmãos, pouquíssimas pessoas conseguiam mudar de realidade. Se ela nascia numa cidade, se ela nascia no campo, se ela nascia num contexto de pobreza, geralmente ela nascia, crescia, constituía sua família e morria a poucos quilômetros de onde ela nasceu. Pouquíssimas pessoas tinham uma virada de mesa, uma mudança de sorte, uma transformação de vida, viajava para um lugar totalmente diferente para ter uma nova profissão. Isso não existia. As comunidades ficavam muito presas ali onde o pai gerava seus filhos e todo mundo ia ficando muito próximo ali. Mas Davi não. Davi, ele vai do campo para o palácio. E é o segundo momento do Salmo 23 em que ele fala: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Agora tem um banquete, tem adversários políticos, tem negociações acontecendo. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ungir com óleo, consagração de rei. Ele não era mais o Davi rural, ele não era mais o Davi pastor de ovelhas, agora ele era o Davi rei de Israel. E tudo isso, como vocês bem sabem, aconteceu depois que ele venceu Golias. E o mais interessante é que Davi não tinha força física, ele não tinha aptidão, ele não tinha treinamento militar, ele não tinha qualquer justificativa que quando a pessoa olhasse para aquela vitória falou, foi Davi. Era óbvio, era indiscutível que aquela vitória só tinha acontecido porque o Senhor havia entregado Golias nas mãos de Davi. Davi não tinha qualquer capacidade. Só que quando Davi vence Golias, ele vem voltando pela cidade, muitos vão lembrar dessa história. Saul, que era o rei na ocasião, estava voltando e as mulheres da cidade começam a cantar uma canção que dizia: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. E isso começa a gerar uma grande competição de Saul com Davi. E Saul, então, tenta montar uma armadilha para matar Davi e ele coloca como um atrativo, como uma recompensa, a sua filha em casamento, que seria Mical. E Davi, ele acaba, então, num primeiro momento, ficando meio inseguro, mas depois, então, ele pensa bem e resolve se casar com Mical. E o texto de 1 Samuel 18, 26, não precisa projetar, mas se depois você quiser olhar na sua Bíblia, Davi resolve se casar com Mical porque achou interessante ser genro do rei. O texto é bem claro. Esse foi o motivo. Ele achou interessante ser genro do rei. Pois bem, Davi, então, depois foge de Saul, a gente sabe a história toda que aconteceu, e quando ele foge de Saul, sendo perseguido por ele, ele deixa Mical para trás. Ele já estava casado, casou-se por interesse, de ser da família real. Ele foge, deixa sua esposa para trás. Saul, que era louco, ele estava totalmente possuído de raiva, pega Mical e dá de casamento para outra pessoa. Mical já era casada com Davi. Davi foge, deixa sua esposa para trás, e essa esposa, então, à força, é casada com uma outra pessoa. E onde estava Davi nesse momento? Se casando com outra pessoa. Se você olhar o texto bíblico, Davi estava no Monte Carmelo, se casando com Abigail, a viúva de Nabal. E a sua esposa, naquele mesmo momento, estava se casando com outra pessoa, porque ele deixou ela para trás. Como se já não bastasse isso, a gente vai ver nas narrativas bíblicas que Davi vai ter pelo menos outras 5 mulheres. E entre essas mulheres, filhos e mais filhos com essas mulheres. E como se já não bastasse, tudo isso, depois dele já estar casado, dele já ter passado alguns anos, dele já ter alguns filhos, dele já estar prestes a ser coroado rei. Ele junta um grupo de seus aliados e vai buscar Mical, que já estava casada há muito tempo com esse outro cara. E o texto ele é muito interessante nessa parte, quando mostra que Davi chega com seu exército aliado e toma Mical de volta à força. E o marido dela, na ocasião, sai chorando atrás dela. E o exército segura e não deixa ele se aproximar mais da sua esposa. E seria muito bom se essa fosse a única família que Davi destruiu. Mas não foi, nós sabemos disso.
Davi casado, com várias mulheres, com filhos. Tem um caso com Batseba, a mulher do seu homem de maior confiança no exército, que era Urias. Ele tem esse caso fora do casamento, Batseba engravida. E para tentar esconder, para tentar dar um jeitinho, Davi vai lá e tenta trazer, né, Urias de volta para ver se ele vai se deitar com a sua esposa, acaba não acontecendo. Ele arma um plano para matar o seu amigo, para que assim que ele morresse, ele conseguisse se casar às pressas com a sua amante. Após ele conseguir se casar, esconder essa mulher lá dentro do palácio, para que ninguém perceba que a barriga está crescendo, que não deu tempo, né, para o pessoal não começar a fazer as contas. E aí o Senhor fala: Davi, vamos parar. Não dá para continuar nessa sequência. E aquilo que Davi foi plantando começou a gerar frutos, e esses frutos começaram a voltar. E se você conhece a história de Davi, você sabe que a primeira coisa que aconteceu foi que esse filho com Batseba morre pouco depois de nascer. Davi se arrepende, ele se ajoelha, ele fica em jejum, ele ora, ele clama: Senhor, tenha misericórdia. E ele fala: eu me arrependo, eu confesso meu pecado, mas o Senhor leva essa criança. Amnon, que era filho de Davi também, ele acaba estuprando Tamar, outra filha de Davi, com outra mulher. Dentro da casa de Davi acontece um estupro entre meio-irmãos. O texto vai falar que Davi fica indignado. E aí eu te pergunto, você quando fica indignado diante de um caso de estupro dentro da sua família, o que você faria? Davi não fez nada. Ele ficou indignado e ficou nisso aí. Como ele não fez nada, o irmão de Tamar, que era Absalão, falou: eu vou fazer alguma coisa. E foi Absalão e matou Amnon, o seu meio-irmão. E então ele foge da casa de Davi, porque ele pensou: não sei o que Davi vai fazer comigo. E Davi range os dentes de raiva de Absalão e chora o luto pelo seu filho estuprador. Absalão fica 3 anos longe, ele fica afastado da presença de seu pai, até que Absalão volta após esses 3 anos. Finge se arrepender, finge se reconciliar com seu pai Davi. E quando ele é finalmente recebido de volta, Absalão trama um plano para matar o seu próprio pai, tomar o reino, e Davi consegue descobrir a tempo e fugir. O vitorioso Davi, o guerreiro Davi, aquele que matou dezenas de milhares, agora estava em fuga, deixando o seu trono para trás, sendo expulso do trono pelo seu próprio filho. E Davi, mais uma vez, foge e deixa as suas concubinas para trás. Ele deixou as mulheres para trás. Absalão, num ato de afronta, arma uma tenda no terraço do palácio e, na vista de todo Israel, abusa sexualmente de todas essas mulheres de seu pai, para afrontar e para provar que agora ele era o novo rei de Israel. Davi deixou essas mulheres à própria sorte. E Absalão vai e faz isso. E esse texto está registrado em 2 Samuel 16, essa passagem específica. Uma vergonha, uma humilhação. E é nesse momento que a gente aterriza no Salmo 3. O Salmo 3, ele é um louvor, mas ele é um louvor de um homem segundo o coração de Deus que estava com a sua casa destruída. Era um homem segundo o coração de Deus que estava com medo, desespero, angústia causada pela sua própria família. E sabe o que é triste nisso tudo? É que a facada dói mais quando ela vem de dentro de casa. A puxada de tapete incomoda muito mais quando ela vem de dentro de casa. Você tomar uma puxada de tapete do seu chefe, de alguém de repente da sua rua, até mesmo de um parente distante, talvez não vai destruir o seu emocional quanto aquela ferida causada pelas pessoas de dentro da sua casa. E talvez os maiores traumas da sua vida tenham sido causados pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão ou pelo seu filho, sua filha. Palavras que foram ditas, coisas que foram feitas e que destruiu o seu coração, machucou o seu coração e que você seguiu a sua vida, mas você não superou de fato essas coisas. A ferida, ela dói muito mais quando ela vem das pessoas mais próximas de nós.
E era isso que Davi ele estava vivendo nesse momento. Eu queria ler novamente o Salmo 3, agora com vocês, diante de toda essa explicação que a gente falou aqui. Coloca para a gente novamente, por favor, o Salmo 3, e ele fala o seguinte, isso é Davi falando nesse contexto. Inclusive, se você olhar na sua Bíblia, alguns salmos ele já vem com os títulos originais. E nesse salmo em particular, deixa eu até abrir aqui na minha, ele tem um título também que vai falar exatamente sobre isso. Na minha diz o seguinte, Salmo de Davi, quando fugiu do seu filho Absalão. Esse é o contexto da vida de Davi quando ele escreve esse texto. Vivendo uma grave crise familiar. E ele diz, Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, ele me ouviu desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste o dente dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. E apesar de eu já ter praticamente começado essa mensagem, eu já quero me encaminhar para o final dela. Eu queria, baseado nessa história que eu contei para vocês e nesse texto que nós lemos, tirar 5 lições e aplicar 5 lições na nossa vida. A primeira delas é o seguinte, cuidado para você não estar construindo uma linda carreira, estar construindo um lindo projeto pessoal, estar construindo até mesmo um lindo ministério, às custas da falência da sua família. Davi, ele era alguém que era vitorioso, que era cantado. A raiz de Davi venceu. Jesus era da raiz de Davi, não era da raiz de Salomão, não era da raiz de quem quer que seja, ele era da raiz de Davi. Davi era uma referência para os judeus, até hoje. Então, Davi foi um cara de sucesso como militar, como político, né, como alguém que administrou um país, como um guerreiro. Ele foi um homem de sucesso, mas ele foi um pai omisso, ele foi um esposo irresponsável, ele foi uma pessoa que tem várias coisas na sua atitude que a gente não pode copiar de forma nenhuma. Então, a grande questão é, qual é o maior sucesso que você quer ter na sua vida? É um salário bom? Esse salário vale a destruição da sua casa? Existem pessoas que são médicas, advogadas, engenheiras, psicólogas e, nas horas vagas, pai, mãe. Ela também é esposa, também é marido. Mas isso é uma coisa totalmente secundária. Isso não é tão importante assim. A família ela é a base da sociedade. E como que a família está sendo destruída lá fora? Pela inversão de valores. É libertinagem, é poliamor, é relacionamento aberto. E tá várias modinhas para inventar várias formas de se relacionar que não vêm de Deus e que não vão fazer as pessoas felizes. Se você vê, sai notícia toda hora de casais que eram super liberais que se separam porque isso não vai trazer resposta, isso não vai trazer amor, isso não vai trazer solução. Então, lá fora, o mundo está experimentando todas as novidades possíveis. E aqui, a estratégia do inimigo para destruir as famílias é fazer a sua família ser a última opção da sua lista de prioridades. Aqui, a gente talvez não tenha uma grande preocupação de libertinagem, porque a gente sabe que dentro da igreja nós somos muito rigorosos com isso. A gente é bem taxativo, que não pode, que a gente fica em cima. Se você estiver em pecado, a gente souber, a gente vai te acompanhar, vai te disciplinar, a gente vai repreender. A gente sabe que não pode, a gente afirma isso, então essa não é uma questão aqui dentro. Mas aqui dentro, a gente tem uma grande tendência até mesmo de fazer as coisas para o Senhor e não dar atenção à nossa própria casa. Uma vez o meu pai falou isso para mim. Derek, lembra que agora você tem uma esposa. Você não pode se encher de muita coisa na igreja a ponto de você trabalhar tanto para Deus e nem conseguir falar com ela direito em casa. E meu pai, de vez em quando, me dava uns conselhos desses. E é muito real. A nossa família precisa ser o nosso primeiro ministério. Será que se Davi tivesse a oportunidade de voltar atrás, eu tenho certeza que ele abriria mão de todos os títulos,
de todas as vitórias, de toda a fama que ele teve para ter sua família de volta. Porque o próprio Absalão não teve mais jeito para ele. Pouco depois dessa história, ele foi assassinado também. A família de Davi não tinha mais conserto, porque Davi agiu tarde demais. Uma segunda lição que eu queria falar com vocês é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não ensinou sua família a também ser. A salvação é individual, irmãos. Não é porque você é uma pessoa que tem Jesus como Senhor da sua vida, ele transformou você, ele alcançou você, ele impactou sua vida, glória a Deus, mas você tem um filho, você tem uma filha. Será que essa mensagem está chegando no seu filho, está chegando na sua filha? Será que você está sendo esse referencial para o seu cônjuge? Está sendo essa luz dentro da sua família que está tão perdida, aquela família que só briga, que só tem problema? A gente sempre fala que o Senhor não nos alcançou para a gente guardar essa salvação só para a gente. E dentro da família isso é ainda mais verdadeiro. O Senhor nos alcançou para a gente alcançar também a nossa família, irmãos. A gente precisa falar de Jesus dentro da nossa casa. A gente precisa ser um referencial de Jesus dentro do nosso lar. E agora, em terceiro lugar, eu queria falar especialmente para os jovens. A vida de Davi também nos ensina uma coisa muito importante. O que começa errado, termina errado. A gente vê que Davi, ele tinha critérios muito banais para se casar. Davi, ele olhou o seguinte: é interessante ser genro do rei. Ele olhou para Abigail e pensou, ela é inteligente, ela é bonita, vou me casar com ela. Existem muitas pessoas que estão casando e se separando porque namoraram sem qualquer propósito, namoraram sem qualquer critério. E eu até falo com Thaís, na minha adolescência, eu era essa pessoa. Eu até falo brincando, e na IBD eu falo sempre isso, né, das minhas histórias. Quando eu era adolescente, eu tinha 3 critérios para namorar. Gosta de mim, tá na igreja e é bonita, tá bom. Era isso. Na minha cabeça, isso era suficiente. Tá na igreja, é bonita e gosta de mim, foi. Né? Então, eu achava que relacionamento era isso. E quantas pessoas não estão se juntando com alguém só para não estar sozinho? Quantas pessoas não estão se juntando com alguém por dinheiro? Porque aquela pessoa trabalha bastante, você vê que ela tem futuro. Sabe, existem pessoas que estão formando relacionamentos por critérios muito vazios. E aí depois, quando isso dá errado, a pessoa fica, onde foi que eu errei? Dá vontade de abrir um PowerPoint, começar slide 1, dia tal, e você começar. Porque está tudo errado. Tem muita gente que se casa e reclama que o marido faz isso, isso e aquilo, sendo que ele sempre fez isso durante o namoro e você escolheu ignorar. Tem muito homem que fala, minha esposa não era assim, era assim. Ela sempre foi, e você escolheu ignorar. Você casou com pressa, casou para não ficar em pecado, para poder ter vida sexual. Eu falo isso lá com jovens. Jovem que tem pressa para casar de qualquer jeito. E para quê? Para ter uma vida infeliz depois? Calma. Cuidado. Tenha critérios que vêm do alto. Porque o que começa errado, termina errado. Davi teve um caso, engravidou sua amante, tentou se casar com a sua amante. Isso não tem a bênção de Deus, irmãos. Deus deixa muito claro, eu não vou abençoar esse filho que vai nascer, eu não vou abençoar esse casamento. Tem gente que trai a esposa, trai o marido, depois vai se juntar com a amante, quer que Deus abençoe. Não vai. Não vai, esquece. O que começa errado, termina errado. O Senhor não tem propósito nisso. Então tenha muito cuidado com quem você está se juntando. Para que você está se juntando? Ela é uma pessoa que vai te aproximar de Deus? Ele é uma pessoa que vai te aproximar de Deus? Por que você está entrando nesse caminho? Em quarto lugar, previna os problemas familiares e quando eles chegarem, resolva. Davi, ele foi uma pessoa omissa. A bomba estourava e Davi não fazia nada. E a gente viu que a omissão, ela é uma amplificadora de problema. O problema está ali, se você não lida com ele, ele se torna 10 vezes maior. E a gente precisa aprender isso. O filho sai no primeiro dia sem dizer aonde vai, e você não faz nada.
no segundo dia ou algum tempo depois, ele já está dormindo na casa dos amigos e não te dá nenhuma satisfação de onde ele está indo. E para você está tudo bem. Depois ele começa a chegar de madrugada, ele já começa a ir onde ele quer, ele faz o que ele quer. Qualquer dia ele está chegando com cheiro de cerveja na boca. E você pensa, isso é fase, uma hora a maturidade vem. Não é assim não, irmãos. Vai ignorando, vai engavetando, que você vai ver aonde isso vai chegar. A mesma coisa, o casal não conversa, só briga. No meio dessas brigas só rola ofensa, a pessoa vai para o sofá. E aí, quando as coisas voltam ao normal, é aquela paz morna, aquela paz esquisita, onde todo mundo vai vivendo a sua vida ignorando a existência do outro, onde todo mundo se acostuma com a presença do outro ali, mas não há mais aquele sentimento de amor, de querer fazer uma coisa para agradar, de querer fazer aquela pessoa feliz. E aí pensar, mas é assim mesmo, casamento de muitos anos, cai na rotina. Não, irmãos, não é não. O grande problema é que aquela palavra ofensiva que foi lançada nunca mais volta. Os casais nunca mais voltam de brigas que foram para ofensa da mesma forma. Você pode perdoar, você pode restabelecer o seu relacionamento, mas o brilho no olhar não vai estar lá tanto assim mais. Quantos casais aqui estão sobrevivendo, mas o brilho no olhar já se perdeu? Porque você falou sem pensar, porque você fez sem pensar, porque você agiu sem pensar. E agora você queria muito poder voltar atrás e consertar tudo isso. Tenta prevenir. De verdade, tenta não errar. Sei que parece fácil, mas vamos nos esforçar de verdade, vamos tentar muito não errar. Vamos fazer assim, tudo que a gente pode. Pensa 2 vezes, respira, não paga na mesma moeda. A pessoa desceu o nível com você, entrega na mão de Deus e fala, Senhor, tem misericórdia, me ajuda a não fazer o mesmo. Às vezes tem um lado que não age com sabedoria, você tem que ser o lado equilibrado da balança. Às vezes a vontade é pagar na mesma moeda, mas não tem futuro nisso. Tem gente que acha que a gente vai engavetar os nossos problemas familiares e que o tempo vai curar tudo. E, na verdade, o tempo não vai. E essa omissão, esse engavetamento de assunto, você jogar tudo para debaixo do tapete, só vai destruir o seu lar. E Davi é a prova de que não fazer nada só gerou consequências ainda piores, porque a sua família esperava um posicionamento dele e ele não teve. E em quinto e último lugar, talvez você olhe para a família de Davi, é chacina, é estupro, é mentira, é adultério, é perseguição, é golpe de Estado, e você pensa assim, olha, talvez a minha família nem está tão ruim assim. Se a gente parar para pensar, mas talvez mesmo assim, a sua família tenha problemas que machucam muito o seu coração. Eu tenho o privilégio de ser professor dos jovens e adolescentes aqui na igreja. E a gente sabe que tem jovens e adolescentes que odeiam os seus pais. Porque nunca foram tratados com respeito, nunca foram ouvidos, nunca foram respeitados. E mesmo grandes servos de Deus, e eu posso falar pelo meu pai é um grande referencial para mim, servo de Deus. Meu pai, quando eu estava falando, sobre você ensinar Jesus dentro de casa para o seu filho, eu, adolescente, jamais ia pegar uma Bíblia por vontade própria e ler durante a semana. Isso não existe, né? Adolescente não tem esse impulso, né? É difícil. E quando eu estava me arrumando para ir para a escola, meu pai já tinha tomado café meia hora antes, para ele poder sentar à mesa do meu lado e ler a Bíblia para mim, todos os dias. Eu não ia pegar para ler a Bíblia, mas o meu pai parava e lia a Bíblia para mim. Eu lembro do meu pai doente, e ele falando, não, nós vamos para a igreja. Ele ia se arrastando, porque não tinha culto online naquela época. Então, se ele não fosse, ele era o único que sabia dirigir, nossa igreja era longe, ninguém ia. E se a gente não fosse, ele falava, poxa, meu filho vai ficar sem culto. E ele tinha essa preocupação, nós vamos. E eu via meu pai se tremendo de febre dentro da igreja, para a família não perder o culto. E esse mesmo pai, servo de Deus, porque ele um dia virou para mim e falou, você é um imprestável. Quem me conhece
sabe que se tem uma coisa que eu não sou, é imprestável. E meu pai também sabia disso. O que estava acontecendo? Ele estava num momento muito difícil da vida dele, passando por muitos problemas que não tinham nada a ver comigo. E naquele dia, por um descontrole emocional, ele falou isso para mim. E talvez pense assim, isso para mim não seria uma questão. Mas para mim, na época, foi. Eu era um adolescente com baixa autoestima. Essa palavra acertou meu coração. E o meu pai, militar, nunca estava errado, né? Aquela coisa toda. Não podia, imagina, pedir desculpa para o seu filho. Né? Ele era o topo da hierarquia dentro de casa, ele fazia a casa virar um quartel, razão pela qual tomei ranço do militarismo, não consegui, com todo respeito, tá, irmãos? Mas, assim, eu acabei não conseguindo me tornar militar por conta desse exemplo, que foi muito ruim dentro de casa. E passaram-se semanas, e meu pai não falava comigo, porque a estratégia dele era: eu vou ficar em silêncio, vou falar com a minha esposa, vou falar com o irmão dele, mas não vou falar com ele. Depois de 2 semanas, ele, Derek, e aí? E tal, não sei o quê, e puxava o assunto como se nada tivesse acontecido. E eu nunca aceitei. E até que teve um dia que ele viu que a nossa relação estava afundando de pai e filho. Ele viu que eu não respondia, que eu não tinha mais o mesmo olhar de respeito, de admiração. E até que um dia a gente teve que parar e conversar. E eu lembro que meu pai pediu desculpas para mim e foi muito difícil para ele. Até porque o meu pai não teve pai. Ele foi pai sem ter nenhum referencial de como era para ser. Eu tenho um pai que, com todos os defeitos, me ensinou a amar Jesus. Sabe? E dali eu posso melhorar dali para frente. Ele não teve nenhum referencial. E se o meu pai não tivesse, baseado na ação do Espírito Santo de Deus, se arrependido e pedido desculpa, talvez eu odiaria meu pai até hoje. Porque aquela palavra me machucou. Aquela palavra fez diferença na minha vida. E hoje nós somos muito próximos. Thaís lembra o quanto ele deu todo o apoio na época que a gente estava para casar. Perdi o emprego 2 meses antes da gente, praticamente, perto da gente casar, fiquei desempregado. Thaís também desempregada, e a gente pensando como é que ia ser. E meu pai falou assim: meu filho, eu jamais vou deixar você passar necessidade. Eu sei que você não quer ser ajudado pelo seu pai, eu sei que você quer viver a sua vida, mas se a coisa ficar difícil, você sabe que do lado de cá você tem alguém que vai apoiar você. E talvez, meus irmãos, não seja essa a sua realidade, talvez você ainda está magoado hoje. Deus trouxe essa palavra para a família nessa noite, porque pode ser que tenham pessoas aqui nessa noite que ainda estão com ódio no coração. Talvez possam ter cônjuges aqui que estão de mãos dadas só para constar, mas o amor não está mais ali, sabe? Como era para estar. Talvez existam filhos aqui que vieram porque o pai obrigou. Talvez tem pais e tem mães aqui que, quando param para pensar, sabem que erraram muito com seus filhos, que estão errando muito, que estão ferindo, que estão magoando, que não estão respeitando, que não estão dando atenção. E nessa noite, se de repente a tua família ela está em pedaços, a 5ª e última lição que Davi nos ensina: se a sua família está destruída, olha para Deus. O Salmo 3, ele é esse Davi, com a família em pedaços, com a família destruída, sem perspectiva. E ele fala, no versículo 2, coloca o versículo 2, por favor, para a gente. No versículo 2, eles fazem o seguinte: as pessoas chegam até a dizer: não há salvação para ele em Deus, não tem mais jeito, a tua família nem Deus conserta mais. No versículo 4, Davi fala: não, quando eu clamo, quando eu grito, quando eu peço socorro, o meu Senhor me ouve. Lá dos altos céus ele me responde. No versículo 5 ele fala: eu não vou perder noites de sono, eu não vou me preocupar, eu não vou me desesperar. Eu vou deitar e vou dormir e vou levantar, porque é o Senhor quem me sustenta. E esse texto vai dizer para a gente o seguinte, irmãos: se nessa noite o Senhor não fizer um milagre na tua família, se não acontecer ainda hoje, o Senhor pelo menos vai te dar força para você levantar na segunda-feira e seguir em frente.
acreditando e entregando que o Senhor vai completar a obra na sua casa. E para completar, o versículo 8 fala que do Senhor vem o livramento e vem a bênção. Eu queria